Olá, primeiro ano! Vamos conversar um pouquinho com a professora Hilda o que nós já trabalhamos até agora, tá? Vamos prestar bastante atenção. Nós trabalhamos com a sequência numérica, nós trabalhamos com a ordem crescente, a ordem decrescente, nós trabalhamos com o antecessor e com o sucessor de um número, nós brincamos de completa 100, ou seja, quantas dezenas de unidades nós precisamos para completar o número 100 ou para chegar a formar o número 100, e também conversamos bastante sobre os números que a gente joga num bingo, né? Numa sequência numérica de 1 a 100 eu posso separar 15 números e aí a gente brinca de bingo, a gente chama o número sorteado e cada um vai marcar aquele número que já tem, que tem na sua escolha, na sua seleção. Essa é uma forma de jogar o bingo. E por fim, nós trabalhamos também hoje nas sequências de faltando um número, ou seja, de 1 a 10 eu tiro 2 ou 3 números, como é que eu completo essa sequência? E o estudo dos números ele é bastante interessante porque a gente usa muito os números para jogar cartas também. Então eu quero que vocês lembrem que a professora pediu a vocês, só um pouquinho, a professora pediu para vocês olharem no material de vocês, que vocês tinham no material de apoio essas cartinhas aqui, azuis. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, elas estão numeradas e vocês têm várias delas na página 17 do material de apoio. Eu gostaria que vocês recortem essas cartinhas e deixem essas cartas separadas, façam um montinho com elas. Importante que vocês tenham que embaralhar. O que é embaralhar essa sequência? Vocês vão tirar essas cartas da ordem. Então, não vai deixar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês vão misturar por 1, ou 6, ou 4, 9 e assim por diante. Vocês vão embaralhar e vão brincar com alguém que esteja com vocês. Vocês vão separar lá, formar a dupla com alguém, pode ser com um adulto que esteja cuidando de vocês. E vocês vão embaralhar as cartinhas com as do amigo. Então, ele vai pegar o monte dele, você vai pegar o seu, vocês vão misturar os dois montinhos e aí vocês vão fazer 2 montes na frente. Cada um faz 2 montinhos na sua frente. Seu colega fará 2 montes na frente dele, mesma coisa, cada um faz o seu montinho. Aí, um adulto que esteja com vocês, uma terceira pessoa, vai escrever um número no quadro ou na folha de papel. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão tentar formar o número que se aproxime mais rápido do número que o professor escreveu. Então, quem vai tirar de um monte vai tirar de outro. Vamos ver que número vai formar. Quem formar o número mais próximo do escrito no quadro pega todas as cartas que foram viradas. Então, o amigo virou 2. Você virou 2. O número é 42. Essa gatinha aqui, olha o balão do pensamento, ela conseguiu formar o número 4 e o número 8, então ela formou 48. Ele conseguiu formar o 5 e o 2, 52. Que número é maior? É o número 52, então ele vai ficar com as 4 cartinhas. Aquele que ficar com o monte maior, né, quando terminar as cartas, aí a gente já sabe quem foi que venceu o jogo. Tá bom? É um jogo de sorte e aí a gente pode brincar muito bem disso. Agora vamos preencher, trabalhar com o lupa na mão e esse é um jogo que a gente chama de jogo da comparação. Por que é um jogo da comparação? Porque eu vou comparar a minha quantidade com a quantidade do meu colega ou do meu pai ou da minha mãe ou de qualquer adulto que esteja jogando comigo, tá? Então, se eu consigo tirar 2 cartinhas e a minha carta, por exemplo, eu consegui tirar a carta 2 e a carta 4, deu o número 24. Então, eu tenho 2 cartinhas aqui, tá? O meu amigo ou a outra pessoa que está jogando comigo conseguiu tirar a carta 6 e a carta 1. Então, eu tenho 6 e eu tenho 1. O número 24 é menor ou é maior que o número 61? O número 61 é maior que o número 24. Então, o que nós vamos fazer? A professora disse lá, o número 42, por exemplo, tá? Foi o número que a pessoa que está jogando com vocês disse. Quem tem a carta menor
24. Ele tem duas cartinhas que formam o 24. E aqui tem duas cartinhas que formam o 61. Então, o que esse aqui que tem o 61 vai fazer? Vai ficar com todas as cartinhas para ele. 1, 2, 3, 4. Então, um monte de cartas daqui vai aumentar. Esse vai ter mais cartas que o outro. Então, vamos ver agora como é que vai ser o jogo da comparação, a batalha da comparação com os amiguinhos. Olhem a professora do Gabriele e da Marina, tá? Então, Gabriele e Marina estão jogando e o que nós vamos fazer com as cartas delas? Ela conseguiu 48 e a Gabriele conseguiu 52. Então, o que eu tenho aqui? A professora colocou no quadro o número 42. Que número está escrito no quadro? 42. Que número Gabriele formou? Gabriele formou o número 52. Que número, que outro número a Gabriele poderia ter formado? Ela formou 52, mas ela poderia ter formado qual número que é o contrário de 52, pessoal? Vamos lá, olha só. O número, ela formou o número 52, tá? Eu usei esses dois algarismos para representar 52. Mas se ela invertesse as cartinhas, se ela colocasse o 2 aqui e o 5 aqui, que número ela formaria? Ela formaria 25. Então, qual é o caso aqui da Gabriele? Que outro número Gabriele poderia ter formado? Ela poderia ter formado 25. Que número a Marina formou? A Marina formou o 48. Agora vamos ver. Que número a Marina poderia ter formado, tá? A Marina, se ela formou 48, olha só, 4 e o 8. Que outro número ela poderia ter formado? Ela poderia ter formado o 8 e o 4. O que isso quer dizer para mim? Que se a Marina tivesse organizado os números dela dessa forma, ela ganharia da Gabriele. A Gabriele formou assim e ela, nesse caso, ganhou da outra coleguinha. Então, dependendo da forma como vocês organizam o número, você vai ter o número maior ou menor. Então, que outro número Marina poderia ter formado? Ela poderia ter formado 84. Qual dos números é o mais próximo do número escrito no quadro? Qual que está mais perto? Vamos lá. 52, 48, 25 ou 84? Ai, ai, ai. Como é que a gente conta isso agora? Qual é o número que está mais próximo do número escrito no quadro? A professora escreveu que número mesmo, pessoal? Ela escreveu o número 42, tá? Então, qual é o número que está mais próximo? 52 ou 48? O número mais próximo do 42 é o 48, sem dúvida, tá? Então, o número 48 é o número mais próximo do 42, que foi o número que a professora escreveu no quadro. Então, quem ganhou essa rodada, pessoal? Quem ganhou essa rodada? Tá? Quem ganhou essa rodada foi a Marina, certo? Agora vamos ver outra jogada da batalha da comparação. A professora escreveu o número 52 e a Marina conseguiu formar 58 e a Gabriele conseguiu formar 45. Que número está escrito no quadro? Está escrito 52. Agora a pergunta: que número Gabriele formou? O negócio é que tem que chegar próximo do número que a professora marcou. Que número Gabriele formou? A Gabriele formou o número 45. Que número a Marina formou? 58. Qual dos dois números está mais próximo? Então, o 58 está mais próximo do 52 ou o 45 está mais próximo do 52? Vamos comparar? Então, eu tenho aqui, ó, o número 52, certo? Aí, o que eu tenho? O da Marina eu preciso crescer, fazer crescer meu número. 52, eu vou pôr lá 53,
54, 55, 56, 57, 58. Então, qual é a distância de números? 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Ela tem 6 números a mais do que o que a professora marcou. Agora, a Gabriele tem 45, então ela tem a menos. Eu vou fazer uma ordem decrescente. Então, eu vou colocar lá 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45. Então, vamos contar? Quantos eu preciso caminhar para chegar no 45? Então, vamos voltar, fazer a ordem decrescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é a diferença de 58 para 52? Nós temos aí uma diferença de 6 números. E de 45 para 52, uma diferença de 7 números. Então, qual dos números é o mais próximo do número escrito no quadro? O 58 ou o 45? Na verdade, o 58 é o número mais próximo. Então, a pergunta, quem ganhou essa rodada? A Marina ou a Gabriele? Na verdade, quem ganhou essa rodada foi a Marina, certo? Paula tem 12 figurinhas e Cláudio tem 10 figurinhas. Alguns dias depois, Paula ganhou outras 6 figurinhas. Quantas figurinhas ela tem no total? Então, vamos lá. A Paula, tá? Ela tem 12 figurinhas. Vamos pegar um amarradinho de 10 e mais 2 palitos avulsos. Ela tem 12, tá? O Cláudio tem 10 figurinhas. A Paula tem 12 e o Cláudio tem 10. Aqui que nós vamos pensar bastante. Alguns dias depois, Paula ganhou outras 6 figurinhas. O Cláudio tinha 10. Ela tinha 12, ela ganhou mais 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, ela tinha 12, ganhou 6. Então, a Paula tem 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A Paula agora tem 18 figurinhas e o Cláudio tem 10. Quantas figurinhas ela tem no total? Ela tem 18 figurinhas, certo? Agora o Cláudio, que tinha 10 figurinhas, pessoal, ele tinha só uma dezena de figurinhas. Ele ganhou outras 10, tá? Com quantas figurinhas ele ficou ao todo? Eu tenho 2 dezenas. Eu tenho 10 mais 10. Quantas que eu tenho? Eu tenho 20. Tá? Então, a gente usa os palitinhos para a gente fazer essas contas. Então, agora, quem tem mais figurinhas? Ela com 18 ou ele com 20? É essa a pergunta que a gente vai ter que responder, tá certo? Então, prestando bastante atenção, nós vamos olhar aqui quanto cada um formou e vocês podem usar os palitos para conferir essas quantidades, certo? Então, sempre lembrando que a gente tem antecessores, sucessores, nós temos umas sequências que crescem, que são aquelas que estão em ordem crescente, e temos as sequências que diminuem, que são aquelas que nós chamamos de decrescentes, tá? Então, sempre somando as dezenas uma quantidade de unidades até que a gente consiga formar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas. Quando eu tiver 10 dezenas, eu tenho uma centena. Lembram disso? Eu vou contar uma centena somando as dezenas que eu vou colocando aqui. Olha só, posso colocar uma, tá claro aqui para vocês? Vamos marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 dezenas e com 10 dezenas eu formo uma centena.
tá? Pra gente não esquecer mais. 10 dezenas é a mesma coisa que uma centena. Então, nós podemos fazer essa conta com o material dourado ou então podemos fazer essa conta com os palitinhos de sorvete. Também dá certo, tá? Então, pessoal, prestem bastante atenção que nós já terminamos as sequências numéricas, já aprendemos como nós fazemos isso e agora nós vamos partir para uma outra aprendizagem. Nós vamos conhecer uma outra coisa na matemática. Fica o meu beijo bem grande e até a próxima aula.